Hoje a aula é de semelhança de triângulos, que é uma matéria que cai demais, tá, todo ano cai. Caiu na segunda fase da Unesp ano passado, caiu na segunda fase da Unicamp o ano passado. A FUVEST todo ano coloca na primeira fase e às vezes na segunda também. E é uma matéria que não é difícil, é uma matéria fácil, é só a regra de três. O problema que você vai ter aqui às vezes é que os triângulos vão estar em posições diferentes, tal, e você vai ter que acertar, e eu vou comentar sobre isso depois. Mas é uma aula tranquila, é só regra de três e cai muito. E semelhança é o seguinte: quando eu falo que esses dois triângulos são semelhantes, eu vou dar uma ampliadinha aqui. Na hora que eu falo que esses dois triângulos que eu desenhei são semelhantes, é porque o formato deles é o mesmo. Tá? O formato está em um, o outro é igual. O formato é o mesmo, só que um vai ser o dobro do outro, o triplo, o quádruplo, e assim vai. Então, para dois triângulos serem semelhantes, os ângulos têm que ser iguais. Então, eu vou colocar aqui. Esse ângulo vermelhinho vai ter que ser igual a esse. Esse ângulo verdinho vai ter que ser igual a esse. E o terceiro ângulo aí, que é o azul, vai ter que ser igual também. Então, ângulos iguais garantem a semelhança. Só que um triângulo vai ser, como eu falei, o dobro, o triplo, o quádruplo do outro. E você sabendo que é regra de 3 e os triângulos estando bonitinho aí na mesma posição, é de boa fazer. Vamos dar um exemplo? Vamos falar que aqui vale 2, aqui vale 3. Vamos supor que aqui vale 4 e eu quero achar esse valor. Quando os triângulos são semelhantes, existe um fator de multiplicação do primeiro triângulo para o outro. Vou chamar de fator de multiplicação K. Percebe que, por exemplo, percebe que nesse exemplo que eu fiz, esse K vale 2? Eu multiplico por 2, vai virar 4. Logo, eu vou multiplicar por 3 para virar 6. Se, por exemplo, eu falasse que esse ladinho agora não vale mais 4, ele vale 20. E eu falo que os dois triângulos são semelhantes, percebi que os ângulos são iguais. O fator de multiplicação, quem que eu multiplico 2 para virar 20 é 10. Logo, você percebe que esse 3 vai ser multiplicado por 10 também e vai virar 30. Só que tem hora que você não vai ver quem que é esse fator de multiplicação e não vai ser muito fácil perceber também. Ele pode ser 1,5, pode ser 1,2, pode ser raiz de 3, sei lá. Ele pode ser qualquer valor. Às vezes vai estar algébrico também. E aí você vai usar a regra de 3. E lembra que na regra de 3 você divide coisas que se correspondem. Aí eu vou dividir lados que se correspondem. Vou fazer assim. Pergunta: quem corresponde a esse ladinho 2 no triângulo de lá? O ladinho 20. Eu vou fazer uma divisão nos lados correspondentes. Vou pegar esse 2 e dividir por 20, que é o valor que eu coloquei no exemplo, que está aí. Vou pintar agora esse lado azul, que é o lado que eu tenho, que vale 3. E vou pintar quem corresponde a ele no triângulo de lá. Quem corresponde a ele no triângulo de lá é o valorzinho x, que está aqui. Eu vou dividir 3 por x. Então, eu fiz divisões em lados correspondentes. Peguei vermelho dividido por vermelho, azul dividido por azul. Como os dois triângulos são semelhantes, essas duas divisões darão a mesma coisa. A gente tem aqui uma proporção. É só você multiplicar em cruz, que você não altera a igualdade e você consegue achar o valor de x. Vou fazer aqui 2 vezes x dá 2x. 3 vezes 20 dá 60. O famoso passo 2 dividindo. Ou divide por 2 os dois lados. Eu vou ter que o x é 60 dividido por 2. Eu descobri que o x vale 30. Então, aqui eu consegui, por regra de 3, achar o outro ladinho que está faltando. Se fosse só assim, tava de boa. Faz a regra e acabou. O problema vai ter hora que os triângulos vão estar em posições diferentes, e aí você vai ter que acertar, como eu falei ali, vai ser a parte mais complicadinha. E vai ter hora que você não vai saber que eles são semelhantes, e aí você vai ter que achar os ângulos iguais para poder fazer isso. Então, essa vai ser a parte mais foda, eu vou agora para a parte 2, que é uma notinha, na verdade. Nessa notinha eu vou te falar o seguinte: se você encontrar dois ângulos de um triângulo que são iguais a dois ângulos do outro, você pode afirmar que eles são semelhantes e nem precisa falar que o terceiro é igual. Lembra que eu te falei? Se os três ângulos aqui são iguais aos três ângulos lá, eles são semelhantes. Mas eu vou te mostrar que basta achar dois para você garantir isso. Coloquei um exemplo aqui e vou no seguinte raciocínio. Lembra que a soma dos três ângulos de um triângulo sempre dá 180. Vamos supor que o exercício falou para mim que esse ângulo vale 70 graus e depois falou que esse ângulo também vale. Logo depois ele fala que esse ângulo azul também vai ser dado pelo exercício. Vale 50 graus. E ele fala que esse ângulo azulzinho também vale. Pergunta é o seguinte: tem como esse ângulo verde ser diferente desse? Não. Por quê? No primeiro triângulo,
na hora que eu olho para esse ângulo e para esse, 70 mais 50 dá 120. O terceiro ângulo vai ser o que falta para 180. Ele só pode ser 60 graus. Então, esse ângulo vai ser 60 graus. Vai no triângulo de lá. Olhei para esse ângulo, olhei para esse. 70 mais 50 também dá 120. O terceiro ângulo tem que ser o que falta para 180. Ele só pode ser 60 graus. Aqui eu tenho que os três ângulos desse triângulo são iguais, respectivamente, aos três ângulos do outro. Eles são semelhantes. Só que eu não preciso falar que esse ângulo é igual a esse. Porque na hora que eu falo que dois aqui são iguais a dois lá, consequentemente o terceiro vai ser também. Então, conclusão é, dois ângulos de um triângulo que são iguais a dois ângulos do outro, já posso garantir que os triângulos vão ser semelhantes. E aí, no exercício, eu não vou procurar os três ângulos iguais. Eu vou procurar dois só. Se eu achar dois aqui que são iguais a dois de lá, já posso garantir que eles são semelhantes e aí depois fazer a regra de 3. Toda vez que você pegar um exercício, tipo esse aqui, então você olhou para o exercício, ele te deu algumas informações e você quer achar esse tamanho. Ou seja, eu quero achar lado desse triângulozinho azul. Para achar lado de triângulo, você tem sempre 4 opções. Eu coloquei as 4 aqui em cima só para a gente dar uma revisada, que é o seguinte. Para achar lado de triângulo, se você tem um triângulo retângulo e ele te deu dois lados, você vai fazer o famoso teorema de Pitágoras. Agora, se você tem um triângulo retângulo, você quer achar lado e ele te deu ângulo, aí é trigonometria. Você vai fazer seno, cosseno e tangente. Já até falei sobre isso aqui em um outro vídeo. Agora, quando você olha para um exercício e tem dois triângulos, tá vendo que nesse terceiro item eu tenho um desenho, eu tenho esse triângulo vermelho, que está ali dentro, e por fora, pegando a figura inteira, eu tenho um triângulo verde. Eu olhei para o exercício, eu vi dois triângulos, provavelmente vai ser semelhança, que é a aula de hoje. Provavelmente. Aí eu vou te mostrar como que você vai identificar que realmente é semelhança e vai usar. Tem um quarto caso, que é quando você olha para o exercício, tem um triângulo que não é retângulo, não tem dois triângulos, e aí para você achar lado, ou você faz lei dos senos, ou você faz lei dos cossenos. Então tudo bem. Você olhou para o exercício, daqui embaixo. Você viu que tem dois triângulos. Vou trazer um pouquinho para cá. Eu tenho esse triângulozinho vermelho, que está aqui dentro. Eu vou dar uma grifadinha nele. E eu tenho esse triângulo verde, que pega a figura inteira. Então, tem um triângulo pequeno e tem um triângulo maior. Eu desconfiei que é semelhança. Aí, para eu poder fazer o exercício, eu vou seguir 3 passinhos que eu coloquei aqui em cima. Então, pegou um exercício, você desconfiou que é semelhança. Primeiro, você vai identificar ela procurando os dois ângulos iguais. E tem 3 casos que normalmente aparecem. Quando você olhar para o exercício e ele falar que tem retas paralelas, então, vamos supor, caso 1, ele fala que essa reta é paralela a essa. Se tem retas paralelas, é porque vai ter ângulos iguais. Se tem ângulos iguais, provavelmente vai ser semelhança. Então, por exemplo, aqui esse ângulo vai ser igual a esse. Eu tenho que esse ângulo verde vai ser igual a esse, e assim vai. Pegou um exercício, falou que tem retas paralelas, provavelmente vai ter semelhança. Segundo caso, é quando você pega triângulos que compartilham ângulos. Não parece, mas aqui, no segundo item, eu tenho 2 triângulos. Eu tenho esse triângulo verdinho, pequeno, e eu tenho o triângulo grande que pega a figura inteira, que é esse aqui. Então, tem 2 triângulos. Se você reparar, olha esse ângulo verde que eu estou pintando. Percebe que esse ângulo verdinho ele está no triângulo vermelho pequeno e ele está no triângulo grande? Então, eu tenho 2 triângulos que compartilham um ângulo. Provavelmente aí vai ter uma semelhança. Ele vai te dar mais algumas informações e você vai identificar. E o terceiro caso é toda vez que tiver quadrado, retângulo dentro de triângulo, que aí vai ter lados paralelos e você vai ter triângulos semelhantes aí. E às vezes mais de um triângulo que é semelhante ao outro. Então você vai olhar o exercício e identificar se esses 2 triângulos são semelhantes ou não. No texto ele falou assim para mim: esse tamanhozinho eu quero encontrar. Deixa eu só voltar para a caneta que apaga. Eu quero encontrar esse tamanhozinho, sabendo que aqui vale 2, sabendo que esse tamanho vale 3, e desse pontinho até esse, eu tenho um segmentinho valendo 8. E ele falou também que o lado BC é paralelo ao DE. Aí lembra, se tem coisas paralelas é porque vai ter ângulos iguais. Vou fazer aqui. Esse ladinho 2
que é o BC, ele é paralelo a esse ladinho 8, que é o DE. Se eu tenho lados paralelos, vou ter ângulos iguais. Aí vem com o dedo, ó. Coloco o 2 aqui, depois coloco o 8 aqui. Tá vendo que se isso é paralelo a isso, os dois são horizontais. A retinha desce em cima e embaixo. Desce em cima e embaixo. A retinha mesmo em cima e embaixo. Logo, esse ângulo vai ser igual a esse. Eu posso afirmar isso. Vem aqui no exercício e fala. Eu posso afirmar que esse ângulo azul vai ser igual a esse ângulo azul, porque o 2 é paralelo ao 8. O segmento 2 é paralelo ao 8. Do outro lado, eu posso falar que esse tamanhozinho verde, esse ângulozinho verde, vai ser igual a esse, né? Porque aqui é paralelo aqui. E mais, na hora que eu olho lá em cima, esse ângulo vermelho, vou chamar de 3 traços, esse ângulo vermelho, ele está no triângulo vermelho e ele está no triângulo verde. Então, eu tenho um ângulo que está em 2 triângulos. Logo, os 3 ângulos de um triângulo são iguais aos 3 ângulos do outro. É só você olhar. Olha para o triângulo vermelho, ângulo azul, ângulo verde. Olha para o triângulo grande agora. Ângulo azul, ângulo vermelho, ângulo verde. Os dois têm 3 ângulos iguais, eles são semelhantes. Então, você identificou a semelhança. O segundo passo é um que você vai ter que prestar muita atenção, não vai poder ter preguiça de fazer, que é a parte até mais importante do exercício. Você vai separar os triângulos, e não esquece de fazer isso. Separa os triângulos e coloca eles na mesma posição. Se aqui está o ângulo vermelho, aqui está o ângulo vermelho. Se aqui está o ângulo azul, aqui está o ângulo azul. Separa eles e coloca. A maioria dos alunos não quer separar, que consegue fazer direto e tal. Tem muito perigo de você errar. Se você não separar os triângulos e colocar na mesma posição, você corre um risco grande de errar o exercício. Então faça isso. Perde um tempinho e faz. Depois, com o tempo, se você tiver muita prática e não precisar mais fazer, tudo bem. Olha a importância. Você sabendo que é semelhança... é importante fazer isso. Você sabendo que é semelhança. Que eu vou usar semelhante aí. Que semelhança aí. Que os dois triângulos são semelhantes. Corre muito risco de você fazer x dividido por 3 igual a 2 dividido por 8. E a maioria dos alunos fazem isso. Quando você separa os triângulos, você vai ver que não é essa divisão que faz. Vamos separar. Vou pegar só o triângulo vermelho e vou trazer ele aqui para a direita, colocando o que eu sei sobre ele. No triângulo vermelho, ângulo vermelho está em cima, 3 traços. O x vem para cá, 2 vem para cá. O ângulo azul vai estar na esquerda embaixo, 1 traço. E o ângulo verde vai estar na direita embaixo. Vou pegar agora só o triângulo verde e trazer para lá também. O triângulo verde, trazendo ele vem de jeito. Você traz só o triângulo verde e sozinho. Não traz mais risquinho dentro, quadrado que tiver dentro, nada. Só traz ele. Leva agora as medidas. Esse 8 embaixo vem para cá. Vai ser 8 aqui. Agora, olha esse ladinho do triângulo verde. Esse ladinho vai ser um segmentinho que vale x e o outro que vale 3. Então, é x mais 3. Do lado de cá, eu coloco x mais 3. E aí, percebe que na regra de 3, eu não vou fazer x dividido por 3. Eu vou fazer x dividido por x mais 3, que é uma coisa que você só percebe se você separar os triângulos. Se você não separar, você pode acabar não percebendo isso e errar o exercício. Agora sim, peguei os triângulos, como eu falei lá, separei os dois, não esquece de fazer isso, e coloca na mesma posição, no caso que já está. Se você olhar os ângulos, na hora que eu pego o triângulo verde, trouxe ele para lá, o ângulo verde vai estar aqui, o ângulo azul vai estar na esquerda embaixo, e o ângulo vermelho vai estar lá em cima. Percebe que as posições são as mesmas? Tá. Tanto no triângulo vermelho quanto no triângulo verde, os ângulos estão na mesma posição, aí você pode fazer a regra de 3. Vai ter hora que eles não vão estar, e aí você vai ter que girar um, girar o outro, até acertar isso. Agora, a regra de 3, divide os lados correspondentes. Quem corresponde ao x no triângulo de lá é o x mais 3. Eu vou dividir azul por azul. X dividido por x mais 3. Vou pegar agora em vermelho, grifei o 2. Quem corresponde ao 2 no triângulo verde vai ser o tamanho 8. Eu vou dividir 2 por 8. Essas duas divisões darão a mesma coisa. Eu tenho a proporção, só multiplicar em cruz. Apareceu soma, coloque em parêntese. Se quiser, dá para você dividir aqui por 2 e aqui por 2, para ficar menos conta. Eu vou ter do lado esquerdo x dividido por x mais 3. Vou ter do lado direito 1
dividido por 4. Aí agora sim, dá aquela multiplicadinha em cruz. Já era. 4 vezes x, eu vou ter 4x. Uma vez o parêntese. Aí nesse caso nem precisa pôr o parêntese. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Separa quem tem x de quem não tem. Aqui está a minha igualdade. Quem tem x é essa parcela e essa. Vou jogar as duas para o lado de cada igualdade. De lá da igualdade. O 4x já está. O x vem negativo. Do lado de lá ficou só o 3. 4 coisas menos uma coisa, eu vou ter 3 coisas. 3x igual a 3. O 3 está multiplicando. Passa dividindo. 3 dividido por 3. O nosso x vale 1. Caso ele queira só o x, você acabou a questão. X vale 1, já era. Agora, se ele quiser saber algum lado, vendo aqui nos triângulos verde e vermelho, como o x vale 1, esse tamanho vale 1. Como aqui o x vale 1, 1 mais 3, esse tamanho vale 4. E a proporção bate certinho, né? O 1 virou 4, quadriplicou. O 2 virou 8, quadriplicou. E agora eu vou para o nosso último exemplo, que eu vou te mostrar que vai ter triângulos agora em posições diferentes. Perguntinha é, eu quero saber quanto vale desse ponto até esse, que eu vou chamar de x. Eu sei que esse tamanho vale 2, ele falou que aqui vale 1, e esse último segmentinho vale 3. E importante, ele me deu que esse ângulo vermelho é igual a esse ângulo vermelho. Pô, tem ângulos iguais já. Se tem ângulos iguais, provavelmente vai ter alguma semelhança. Você vai identificar triângulos. Primeiro, eu tenho esse ângulozinho, esse triângulozinho verde. Claramente eu olho para o exercício e vejo ele. Essa outra figura que aparece aqui não é um triângulo, ele é um quadrilátero. Tem 4 lados. Só que você olha para a figura grande, você vai ter um triângulo maiorzinho. Inclusive, no triângulo vermelho, eu tenho esse ângulo vermelho. No triângulo verde que eu grifei, eu também tenho esse mesmo ângulo vermelho. Eu já tenho um ângulo de um triângulo que é igual a um ângulo do outro. Agora, se você tiver a atitude de vir aqui e marcar esse ângulo em verde, vou chamar de 2 traços, percebe que esse ângulo verde está no triângulo verde e também está no triângulo vermelho? Olha para o triângulo verdinho agora. Tem um ângulo verde, tem um ângulo vermelho. Olha para o triângulo grande, que é o triângulo vermelho. Tem um ângulo verde, tem um ângulo vermelho. 2 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos do outro. Fiz a primeira parte, que é identificar a semelhança. Achei 2 ângulos de um, que são iguais a 2 ângulos do outro. Inclusive, esse mesmo casinho aqui. Triângulos que compartilham ângulos. Vem a parte mais importante, que eu te aconselho a nunca pular ela. Separa os 2 triângulos e coloca na mesma posição. Você vai perceber que ali as posições não são iguais e vai ficar um pouquinho mais complicado. Escolhe um deles, joga para a direita e só copia ele. Vou pegar o triângulo vermelho, que é o triângulo maior. Vou trazer só ele para cá, sem colocar segmento dentro, nada. Só leva ele, fala que o ângulo vermelho, um traço, está aqui. Fala que o ângulo verde, 2 traços, está na direita embaixo. E leva as medidas. Esse tamanhozinho vale x, esse tamanhozinho vale 2. Vou ter que somar os dois. X mais 2, coloca lá. Esse tamanho vale x mais 2. Lá embaixo, esse tamanho vale 1, o outro vale 3. Soma 1 com 3. Eu posso falar que esse tamanho é 4. Aí, muita calma agora. O triângulo verde, eu vou tirar ele daqui. Eu vou jogar ele para o outro lado, separando. Se eu só arrastar ele para o lado, você vai ver que a posição não vai estar igual. O ângulo vermelho está para cima ou está para baixo. Então, você vai ter que girar ele, ou fazer isso aqui, ou dobrar. Imagina que ele é de madeira. Você pode dobrar ele assim, tombar ele assim. Você pode jogar para cá, para lá, você pode rodar, até acertar a posição. Caso você consiga fazer isso e tal, tora o pau, faz direto, sem problemas. Uma forma fácil de fazer é a seguinte. Esquece o triângulo que está lá. Olha só o vermelho, que eu já trouxe para a direita. Está aqui. Eu sei que o triângulo verde ele é semelhante a esse, então o formato é o mesmo, só que ele é menor. Só olha para esse triângulo vermelho e faz o outro aqui do ladinho. O meu triângulo verde vai ter que ter o mesmo formato. Vou desenhar um triângulo no mesmo formatinho, só que menor. Desse jeito. Se o ângulo verde do primeiro está aqui, o ângulo verde do segundo vai ter que estar aqui. Se o ângulo vermelho do primeiro está aqui, o ângulo vermelho do segundo vai ter que estar aqui. Então, eu nem penso muito. Eu só coloco, desenho um triângulo semelhante do cantinho e vai. E vai lá para o outro lado. Agora, usando como referência os ângulos, eu vou falar que medida que é essa, que medida que é essa. Eu vou comparar esse triângulo verde do nosso primeiro.
que é o originalzinho aqui. Olha só para o triângulo verde. Aqui está meu ângulo vermelho. Aqui está meu ângulo verde. Eu tenho essa medida aqui vale 2, essa medida aqui vale 3, e aqui que eu não conheço, nem quero achar, deixa lá. Percebe que o 2 ele está encostado no ângulo vermelho e no ângulo verde? Vai lá no outro triângulo. O 2 ele está encostado no ângulo vermelho e no ângulo verde. Coloca 2 aqui. Então, estou a referência aos ângulos. Olha o 3 agora. O 3 ele está encostado no ângulo verde e no ângulo sem marcação, que é o ângulo branco. Então, entre ângulo verde e ângulo branco é o 3. Você vem para cá, entre ângulo verde e ângulo branco é o 3. Então, você nem pensa muito. Mas você viu que eu peguei esse triângulozinho verde, eu tombei ele para cá, assim, né? Eu tombei ele assim e joguei para o outro lado. Mas assim você faz mais rápido, não tem que pensar muito. E se você precisa de... Se você não tem muito tempo para fazer, assim você agiliza tudo. Já era. Pegou os triângulos, separou, colocou na mesma posição, agora é a parte fácil. Regrinha de 3, divide os correspondentes. Quem corresponde a esse tamanho azul no triângulo de lá é o 3, eu vou dividir os tamanhos azuis. Vou pegar x mais 2 e dividir por 3. Depois, quem corresponde a esse tamanho verde no triângulo de lá é o 2, eu vou dividir 4 por 2. Nos meus exemplos, tudo deu dobro, tá? Mas não é sempre dobro. Pode ser triplo, quádruplo, pode ser vezes 1.2, qualquer coisa. Coincidentemente, aqui deu tudo dobro. Essas duas divisões vão dar a mesma coisa. Eu tenho a proporção. Aqui eu posso colocar em parêntese, dividir, multiplicar em cruz. Se quisesse dividir já esse 4 por 2, pode, mas eu vou só multiplicar em cruz aqui direitinho. Beleza? 2 que multiplica o parêntese, 2 que multiplica x mais 2, 3 que multiplica 4 dá 12. O 2 está multiplicando um parêntese, ele multiplica todo mundo que está no parêntese. 2 vezes x, eu vou ter 2x. 2 vezes 2 dá 4. Do lado de lá, eu vou descer a igualdade, vou descer o 12. Identifica a igualdade, traz ela para cá. Separa quem tem x de quem não tem. Quem tem x é só essa parcela, fica do lado de cá. Quem não tem, vai para o outro lado. O 12 já está, o 4 vai negativo. 2x vai ser igual a 8. Divide por 2 dos dois lados. Você vai ter que 8 dividido por 2 é o nosso x, que vale 4. Se ele pedir só o valor do x, 4. Se ele pedir o valor dos lados, vai lá, troca x por 4 e acabou. Só para garantir, x vale 4. Esse tamanho aqui vai ser 4 mais 2, que vai dar 6. Percebe que o 3 dobrou e virou 6. O 2 dobrou e virou 4. Maravilha? Abraço.